Olá, estamos aqui novamente com as aulas de arte, falando um pouquinho de história da arte, falando um pouquinho dos elementos formais existentes aí na composição artística, e estamos aqui agora falando dos elementos que compõem uma pintura, tá? E vamos começar aqui a falar de uma arte que é dita arte figurativa. Por que a gente chama de arte figurativa? Porque aqui a gente vê, no caso da obra de Joan Miró, por mais que seja uma obra meio maluquinha, né? Porque é uma obra de cunho surrealista, que tem muito conteúdos oníricos do artista, que parece que não tem muito sentido para nós no conteúdo, digamos, narrativo, mas a gente vê que tem bandeiras, né? Aqui a gente vê que tem um cavalo, a gente vê que tem outro animal, a gente vê que tem árvores. Então, uma composição figurativa, uma arte figurativa, ela é aquela no qual a gente reconhece os elementos ali postados, os elementos ali retratados. Por mais que eles sejam meio esquisitos, a gente consegue reconhecer. Ah, tem uma árvore, tem um animal, tem uma pessoa, tem uma bandeira. Então, são elementos figurados, elementos que buscam representar alguma coisa do nosso mundo que nós conhecemos, que juntos criam uma certa narrativa. Como essa obra aqui, do René Magritte, ela é uma obra extremamente figurativa, ela é uma obra que a gente vê que tem uma primazia muito grande do artista em retratar coisas do mundo real, por mais que ele também seja surrealista, que tem uma coisa meio estranha na pintura dele, mas a gente reconhece que tem uma janela, a gente reconhece que tem uma cortina, a gente vê que além da janela, para fora da janela, tem uma paisagem, tem um tripé de um cavalete de uma pintura, e tem uma pintura ali. Então, nessa parte de arte figurativa, são quando tem elementos que figuram objetos da nossa realidade objetiva e concreta, que no caso a gente reconhece. E temos uma obra incrível aqui, que até assim, nas minhas aulas, eu sempre questiono os meus alunos se trata de uma pintura ou de uma fotografia. Então, assim, a grande maioria vai dizer que se trata de uma fotografia. E é claro que olhando essa pintura, parece uma fotografia. Então, pasmem, pessoal, essa é realmente uma pintura de Gerhard Richter, que é um artista contemporâneo alemão, que retratou a sua filha ali de costas, né? E não se trata, então, de uma fotografia, e sim de uma pintura. Aqui estamos falando de uma obra extremamente figurativa, que beira quase a um caráter fotográfico, e é uma obra hiperrealista, né? Você vê ali os detalhes e você não acredita que se trata de uma pintura e não de uma fotografia. E temos também, nesses elementos compositivos, a arte abstrata. Então, em contraposição aqui com a arte figurativa, temos a arte abstrata, tá? A arte abstrata na arte a gente tem ali, que começa no cubismo quase analítico, depois a gente tem os movimentos abstratos. Aqui a gente tem uma obra do expressionista abstrato Archie Gorky, que é da década de 40, 50, no expressionismo abstrato norte-americano, e a gente vê que a destituição efetiva dos elementos figurativos, que a gente não reconhece como sendo uma casa, uma pessoa, uma maçã, uma árvore, mesmo que tenha elementos formais, tá? Como linha, forma, ponto, cor, mas são elementos expressivos. A cor, o ponto e a linha são expressivas aqui, mas elas não tentam representar alguma coisa do nosso mundo real, concreto. Então, a arte abstrata, a gente poderia dizer, a grosso modo, que ele é uma oposição à arte figurativa. Ela destitui os elementos reconhecíveis no mundo concreto para ser mais expressivo enquanto pintura. Aqui temos uma obra do Jackson Pollock, que ele começa a se libertar do figurativo indo para a abstração. Até a gente reconhece alguns elementos aqui, mas a maioria são
são elementos bem diluídos já, e beirando a abstração mesmo. Aqui a gente tem um misto de figurativo com abstração, que é a eliminação então desse figurativo reconhecido na realidade concreta. Temos aqui um outro colega do Pollock, o Rothko. O Rothko também, ele fez parte do expressionismo abstrato norte-americano, e a obra dele aqui a gente vê que ela é essencialmente abstrata, ou seja, ele destitui realmente o objeto reconhecível da realidade concreta. Então, assim, para entender a grosso modo, arte figurativa, elementos reconhecíveis no nosso mundo, e arte abstrata não tem mais esses elementos, trabalha só com elementos como cor, linha, ponto. Esses elementos formais tomam expressividade na pintura, ou às vezes é só uma mancha, uma grande mancha de tinta sobre a tela, que então é uma arte abstrata. Temos aqui a arte bidimensional, tá? Que é essa arte plana, que é a pintura. Por mais que a arte bidimensional tenha lutado para representar a realidade objetiva concreta e ficar o mais próximo possível de tentar representar aquilo que é no mundo, né? Tentar usar o suporte bidimensional para representar elementos tridimensionais, não adianta. Aqui a gente tem uma obra do Giotto, o Giotto é pintura e a obra é plana. A obra é bidimensional porque tem uma tela retratando um tema aí de caráter religioso. Aqui também a gente vai ter ali Renascimento, a gente está já no Futurismo de 1911 e também é o mesmo suporte, a pintura, por mais que ele esteja representando alguma coisa, os estados da mente aqui, nesse mundo mais do imaginário, a gente vê que também é uma obra que se trata de ser bidimensional plana, ela não é tridimensional. Em contraposição, então, com a arte bidimensional, nós temos a arte tridimensional. A arte que, no caso, você pode circular sobre ela e você vê que ela tem volume, que ela tem profundidade, você pode ver que ela tem materialidade. Então, a gente vê aqui uma obra já de um artista lá do período greco-romano, tá? E que a gente vê que é uma obra que tem volume, que tem esse entorno, você pode circular sobre a obra. Então, ela é uma obra tridimensional, que ela se contrapõe às obras tridimensionais pela sua natureza. Ela tem materialidade, ela tem um corpo, tá? Aqui também, olha que interessante, peguei uma outra escultura aqui do Futurismo também, do Boccioni, que também ela é feita em bronze e ela tem essa materialidade, você pode circular sobre ela, ela tem volume, ela tem peso, é muito diferente então das obras consideradas bidimensionais. Então a gente tem um contraponto aqui, arte abstrata, arte figurativa, arte bidimensional e arte tridimensional. A gente vê que quase que uma contrapõe-se à outra aqui, para facilitar o entendimento aí, tá, de vocês. Temos também aqui a famosa e divertida obra Roda de Bicicleta do Marcel Duchamp, tá, que também é tridimensional. Pega uma banqueta e uma roda de bicicleta aqui de 1913. Mesmo assim, ele não fez objeto como Boccioni ou aquela escultura grega toda imponente, mas ele se apropriou de objetos do cotidiano e mesmo assim ela continua sendo tridimensional, principalmente porque ela se apropria das coisas do nosso mundo aqui concreto. E aqui também temos uma obra de uma artista catarinense que ela junta lá o lixo da sua casa, ela varre todo dia, ela junta as poeirinhas da casa que se formam e durante alguns meses ela forma esse cubo de poeira que ela juntou da sua casa. E mesmo assim, é algo que era imaterial, que a gente às vezes não vê a poeira, mas quando junta tudo numa caixinha e forma algo aí material, ela vira uma obra tridimensional também, por mais diferente que seja aí, se a gente questionaria até se seria arte ou não. Temos aqui também uma obra do Damien Hirst, que ele vai usar aí
uma escultura de platina que ele usou um molde de crânio do século XVIII com dentes reais e o crânio é cravejado com 9.000 diamantes e que a obra em 2007 ela alcançou o valor de 50 milhões de libras, que vale bem mais, aí a libra é muito mais cara que o euro, né? Então é uma obra também tridimensional e também é considerada a arte de um importante artista inglês contemporâneo. Categorias conceituais aqui. O que seriam categorias conceituais? Que parte de um conceito, parte de uma ideia. É mais importante a ideia do artista, aquilo que ele quer dizer, do que você elaborar uma obra. Então, normalmente, essas obras de caráter conceitual são apropriações de objetos do cotidiano e que o artista impregna ali, ele insere ali questões, ideias que ele pensa a respeito da obra, a respeito do mundo, ou ele se liga a algumas outras áreas do conhecimento, pode ligar-se à filosofia, à linguística, à sociologia, ele vai juntar outras áreas do conhecimento para pensar a arte, para pensar o ser humano, para pensar a vida, enfim, depende daquilo que interessa a ele pesquisar. E aqui temos uma obra do Kosuth, que é um importante representante da arte conceitual na década de 60, em que aqui para ele não produz nada com as suas mãos. Aqui a gente tem uma cadeira, a foto de uma cadeira e o conceito da cadeira, então ele quer dizer aí as três possibilidades de pensar a mesma cadeira, seja vendo uma foto da cadeira, tendo a cadeira efetivamente, ou tendo o conceito do que ela, o significado do que ela venha a ser aí no dicionário, tá? Aqui a gente também tem uma arte que é o do Andy Warhol, representante da pop art, que aqui ele não vai se apropriar das caixas de sabão, que na época eram famosas, as caixas de sabão Brillo. Ele faz uma reprodução dessas caixas de sabão, ele vai fazer impressões serigráficas, e aqui a gente pensa que essa arte, que é mais o conceito, é mais ideia do que o artista quis dizer, ou seja, ele banaliza um pouco esse status da obra de arte, como sendo a aura, porque está no museu, é feito pelo artista. Ele produz isso em série e vai dizer que isso é obra também, porque está dentro do contexto da arte. Ele brinca um pouco com essa coisa da obra ser idealizada, então ele banaliza esse espaço museológico, então é uma obra de caráter mais conceitual. A gente tem que pensar o que ele quer dizer, então aqui tem esse caráter irônico, esse caráter crítico também. E a gente chega aqui nos gêneros da pintura. Que gêneros temos aqui de pintura? E temos vários, né? Já vimos em outras aulas técnicas, enfim. Agora os gêneros. Temos o gênero colagem, e aqui a colagem ela começa na história da arte, então preste atenção. Picasso, cubismo, sempre uma dica importante aqui que pode cair na prova do Enem. A colagem cubista, então, ela é significativa para a história da arte. A colagem começa com o cubismo sintético, com a pesquisa de Picasso, Braque e outros artistas que chamamos de cubistas menores, e ela vai inserir elementos do nosso cotidiano, como pedaços de jornal que Picasso leu no café da manhã e não ia utilizar mais, pegou um pedaço de palha de cadeira que estava estragado e juntou na sua tela, junto com tinta. Então ele quer dizer aqui que todo esse mundo cotidiano que ele vive está impregnando a pintura. Ele está aproximando a pintura do nosso mundo cotidiano, do nosso mundo do dia a dia, e é o cubismo que começa a fazer isso com o cubismo sintético, não esqueçam disso. Depois o dadaísmo e vários outros movimentos subsequentes vão se apropriar da colagem. A colagem, então, é um gênero aí que foi assim imensamente utilizado no período do cubismo sintético. A gente tem aqui uma obra que exemplifica isso que eu comentei para vocês aqui, do que Picasso faz, e que é um salto para a pintura, para a arte da época, que vai ser um prenúncio para a arte contemporânea mais tarde.
O desenho, o esboço, né? Então o esboço, veja que interessante aqui, é um croquis de um arquiteto do futurismo, tá? E que ele projetou a cidade do futuro, que era mais ou menos 1911, 12, 13, é um período anterior, um pouquinho anterior à Primeira Guerra Mundial, e a gente vê aqui que são muito parecidos com alguns dos nossos prédios que temos hoje no Brasil, aqui, né? No mundo, né, pessoal? Então ele lá em 1911 já pensou, comecinho do século XX, ele já começou a projetar a cidade do futuro, então ele fez aqui esses desenhos, esses esboços do que poderia vir a ser uma cidade futurista, que é o que vivemos hoje. A gente vê que de alguma maneira algumas construções nossas de hoje se assemelham com o que ele projetou um século atrás. Desenho, né? Aqui então ali o esboço, agora a gente viu um desenho. Esse desenho é de caráter bem realista, de Francisco Faria, o artista paranaense. E veja que interessante aqui, a gente tem o trabalho de um chinês que veio inclusive para o Brasil. Ele faz desenhos com pólvora, então ele cria lá, ele faz toda uma parafernália com um sistema que ele coloca em cima do papel, depois ele acende a pólvora e a pólvora ela explode sobre o papel e vai criando desenhos, e que no caso cada cidade que ele vai, cada país que ele vai, ele pega temas, como por exemplo no Brasil, ele pegou uma temática, claro, do carnaval aí. Pintura é um gênero, né, gênero compositivo aí, que é o clássico, é o mais conhecido, que tem lá desde sempre. Nós temos a pintura como sendo uma das mais importantes aqui, e temos uma pintura feita aqui do Roy Lichtenstein, do período ali da pop art, junto com o Andy Warhol. Então ele pega uma tirinha de um quadrinho da época, que era super reproduzida em série, e ele faz essa pintura de um fragmento dele. Pintura de paisagem também é um gênero, né, que é muito explorada lá no final do romantismo e muito mais explorado ainda no impressionismo. O impressionismo ele é basicamente pintura de paisagem, pintura ao ar livre. Pintura de paisagem urbana, né? Então temos aqui uma pintura de Gregório Gruber, que é um importante artista do hiperrealismo brasileiro, que ele vai pintar várias cenas solitárias de São Paulo, essas vistas aéreas, essa vista às vezes noturna, do dia a dia, mas sempre retratando esse vazio da cidade de São Paulo, mas de maneira hiperrealista. E se trata então de uma paisagem de pintura urbana, desse contexto urbano, dessa cidade que não parece São Paulo, de vazia, mas é um pouco do que é essa cidade, com essas luzes noturnas, se está ali esses prédios, né? Pintura de interior, né? Então aqui a gente vai ver que tem a artista Adriana Varejão, que é uma artista contemporânea brasileira super importante, que ela vai retratar uma série de saunas. E nessas saunas, que ela fez uma pesquisa pelo mundo, ela viajou bastante, ela retratou nessas saunas, e ela fez então essa brincadeira aqui dessa pintura aqui dos azulejos, vários tipos de azulejos aqui, e uma pintura a óleo. E a mesma artista, que é a Adriana Varejão, ela tem uma obra gigantesca, que depois, mais tarde, até se tornou temática lá do Parque Aquático das Olimpíadas, em 2016, né? Ela pegou como pano de... ela fez esse desenho reproduzido numa espécie de um tecido que cobriu toda a estrutura do Parque Aquático, e ela faz isso no museu, imitando e simulando os grandes azulejos com referência do barroco português, maravilhoso, que é uma espécie de uma pintura e instalação, porque ela é grandiosa, ela envolve todo o espaço, ela pinta essas estruturas que você transita sobre ela, então ela é interativa também. Pintura objeto, também de Adriana Varejão, né? Então é uma obra bem chocante, que por trás dos azulejos, bonitinho, ela põe essa carne viva. Tem um trabalho aqui como uma pintura meio objeto, e tem um trabalho de caráter crítico, que ela vai falar de todo o sofrimento lá do período do barroco colonial, dos escravos que sofreram
para a construção ali as construções arquitetônicas, que por trás de toda a beleza das construções arquitetônicas teve muito sangue ali e suor de muitas pessoas invisíveis. Então uma crítica a esse trabalho bem forte, bem dramático, né? Pintura de retrato, né? Então um clássico aí, toda a história ali, principalmente a partir do Renascimento, os artistas Da Vinci, Rafael, são aí representantes aí dessa pintura de retrato e sempre retratando pessoas da nobreza, pessoas de importância religiosa ou política também, ou pessoas da sociedade burguesa que tinham dinheiro para financiar aí e bancar e queria ter um retrato na época que não se tinha fotografia, né? Pintura de autorretrato é uma coisa mais contemporânea, de novo Adriana Varejão, ela se retratando aqui, que é mais contemporânea, mas apesar que Velázquez, a gente vê que Rembrandt também tem vários. Rembrandt é um dos artistas que mais se retratou durante toda a sua vida, desde ele bem jovenzinho até ele bem senhorzinho com rugas. Então ele é super bacana que o autorretrato conta um pouquinho da vida do artista nas suas fases, como é que ele vai se modificando. Então bacana que ele se torna o seu próprio material de pesquisa ali, para ver como é que a pessoa vai mudando, o cabelo vai ficando branco, as rugas vão aparecendo, a vitalidade vai desaparecendo. Então o Rembrandt, ele dê uma pesquisada na internet e vejam Rembrandt nas suas várias fases. Tanto em gravura quanto em pintura ele se retrata aí desde jovenzinho até mais com idade. Então bem importante e significativa a obra dele. Pintura de natureza morta, que são pinturas de interior, que envolvem, normalmente envolvem flores, pintura de cestaria com frutas, enfim, são pinturas de interior, mas com algum tema que seja flores, sejam objetos, seja fruta, cestaria de frutas, enfim. Cézanne era um especialista em pintura de natureza morta, que ele pintou laranjas, maçãs. As maçãs de Cézanne eram bem conhecidas. Serigrafia, gravura, né, também é um gênero. Andy Warhol, aqui a gente tem bem fortemente gravado aqui. A litogravura, que é pintura em pedra, né? Debré foi um representante grande aqui que trouxe a litogravura para nós aqui no Brasil, né? Retratando um pouquinho da nossa história por meio da lito, que era muito mais prático para a época do que as grandes pinturas a óleo. Então é por questão de praticidade, também porque possibilitava a reprodução das imagens em grande escala, diferente da pintura que tinha um caráter único. A gravura em metal, né? A gravura em metal feita sobre o suporte cobre, e você põe a possibilidade ali de fazer a gravura, pode ser feita em placa de cobre, pode ser feita com ácidos, enfim. Existem vários tipos de gravura em metal. A escultura, né? A escultura, que interessante essa obra do Degas, que faz a bailarina com roupa mesmo, então para a época é uma inovação, né? Com essa roupinha aqui junto com a escultura de bronze. Temos aqui obras mais de caráter abstrato, né, que é o símbolo do infinito aqui que o Max Bill trouxe para o Brasil na década de 50, junto com a abertura da Bienal de São Paulo, a primeira Bienal de São Paulo, que causou um furor muito grande para os artistas da época, porque foi uma inovação muito grande, que o Brasil era essencialmente figurativo e trouxe uma obra abstrata. Então os artistas ficaram realmente encantados com a obra de Max Bill na época. E hoje a gente tem obras de caráter hiperrealistas, como o Ron Mueck, que é um artista que já veio para o Brasil também, acho que uns 2 anos atrás, em mais ou menos 2014, e ele faz obras hiperrealistas que lhe muda a escala. Então a gente vê um bebê recém-nascido, né, até assim parece que tinha acabado de nascer, porque tem um pouquinho de placenta, de machucadinhos, e a gente vê a escala do bebê agigantado em relação à observadora na parte de trás. Então uma obra fantástica. Deem uma clicada e vejam as obras de Ron Mueck, que são maravilhosas. Objetos, né, uma divertida obra aqui do Claes Oldenburg, da Pop Art,
que ele faz um objeto que precisa ser resistente, concreta, como um vaso sanitário, né? E ele faz de brincadeira aqui como se fosse de plástico, como se ela fosse mole. Então tem uma ironia, uma diversão aqui na obra dele. A fotografia é um grande meio que ela liberta os artistas lá no final do século XIX e possibilita que os artistas não fiquem mais só reproduzindo a realidade por meio da pintura. E a fotografia, então, ela assume um lugar e assume o seu papel como arte. Temos aqui uma obra de um grande artista, o Andreas Gursky, um artista alemão. A mista, né, que é pintura e fotografia. Então aqui o Gerhard Richter, que é um artista alemão, que trabalha com fotografia, trabalha com pintura, trabalha muito com essa mistura aqui, então, dele fotografar e impregnar e bloquear aqui a imagem por meio desses gestos mais expressionistas, também junto com a fotografia. A pintura objeto, que a gente tem aqui uma obra de Rauschenberg, que ele coloca a sua cama, que ele mistura tinta junto com cobertor, ele cria esse volume, então se torna uma obra bastante divertida, e ele é especificamente ali do período da década de 50, que a pintura começa a morrer, então ele começa a inserir na pintura objetos, ele faz um mix ali de pintura com objetos. Temos os happenings, né? O happenings é aquela ação espontânea do artista que não é programada, mas que envolve o corpo do artista, envolve uma ação do artista e destitui todo aquele caráter pré-determinado que a gente tem da pintura, do desenho, da gravura, e a gente tem uma nova arte aqui, que é a participação do público, a participação do artista em o seu corpo na obra. Performance, né? Então preste atenção na performance, que é bem recorrente na arte contemporânea. Marina Abramovic já caiu nas últimas provas do Enem, então dei uma olhada aí na questão que cai, que é uma performance que ela realiza no museu. Então performance é o artista se colocando na obra, ele participando efetivamente da obra, sendo o ator da sua própria obra. A body art é o artista mutilando o seu próprio corpo, tá? E muitas vezes até chegando à sua própria morte. Em alguns casos a gente vê que isso é extremamente danoso para o próprio artista. Video art, né? Video art, depois então dessas várias manifestações aí artísticas, performance, body art, a gente vê que a fotografia, ela primeiro servia para o registro de obras consideradas efêmeras, e o vídeo também. Hoje a gente vê que o vídeo, ela cria efetivamente o seu lugar no espaço, então existem trabalhos artísticos de artistas contemporâneos reconhecidos e que são vídeo arte, tá? E temos, além da vídeo arte, a vídeo instalação, ou seja, a obra, os vídeos são projetados no espaço e ela só acontece e tem sentido quando projetada nesse espaço, quando interagindo com o espaço. Então a possibilidade aí de vídeo instalação, temos um outro trabalho aqui de vídeo instalação. As instalações em si, aqui super divertida, é uma obra de um chinês que veio fazer uma exposição no Brasil. Ele fez essa construção de uma mini cidade com doces, com chocolates. Então veja que delícia você poder comer, estar vendo a obra e ao mesmo tempo comendo um docinho junto com a obra ali, ao mesmo tempo que você vê a obra. Então super inusitado aí, super contemporâneo, né? Você ver uma obra interativa que você anda sobre a obra e ao mesmo tempo você come a obra e com doces maravilhosos ali. Essa instalação também, né, envolve a interação da arte com a natureza. Você tem que andar muito para chegar até a obra, para poder literalmente entrar e ouvir o som da terra, que tem um buraco no meio desse espaço arredondado aqui, e você literalmente ouve o som da terra se você ficar em silêncio e conectado com a natureza. A apropriação, né? Você se apropria de objetos do cotidiano e você elabora uma obra fazendo uma releitura da história da arte. Aqui temos uma obra de Caravaggio que Vico Muniz faz lá num lixão desativado do Rio de Janeiro com a comunidade local. Eles fazem essa grande obra aqui com lixo reciclável. Então veja que interessante, ele faz um trabalho social e um trabalho até
de ambiental, de conscientização ambiental também. Deem uma olhada no documentário Um Lixo Extraordinário para vocês observarem e ver o trabalho fantástico que ele realiza. Então, basicamente, seria isso, pessoal. Dos gêneros artísticos, tem bastante coisa. Dei como referência alguns artistas. Dei uma clicada nesses artistas para ver melhor. Alguns deles têm site para vocês observarem melhor a obra deles. Então, hoje seria isso. Até mais.